estar orando pela vida da Alexandre, que é o meu amigo, meu irmão, e um profundo estudioso da palavra, apologeta. Um pouquinho chato, mas a gente ama ele. E que os irmãos estejam com o coração aberto, que não vai ser ele que vai estar falando, vai ser o Senhor na vida dele, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse momento da Tua Palavra, meu Pai, que venhamos ter reverência pela Tua Palavra, Senhor, pelo qual o Senhor está lá falando através do Alexandre. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tire toda distração, toda confusão, toda palavra de maldição, todo olhar maldoso, meu Pai. O Senhor venha guardar a mente dos irmãos para que eles recebam aquilo que o Senhor quer ministrar, meu Pai. Que não seja o Alexandre, mas seja o Senhor. Que todos nós tenhamos reverência à Tua Palavra e a Tua Palavra venha produzir frutos em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Estava esperando já para tirar essa máscara. Só um minutinho, irmãos. Já começa. Glória a Deus. Todo mundo me ouvindo bem? Vamos só ler esse versículo e os irmãos já podem sentar. Vamos todos juntos? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Podem sentar. Então, esse é um versículo muito bonito. Obrigado, Abson. Muito bonito, muito claro, porque de uma forma bem sucinta, ele já nos diz tudo o que ele quer trazer. Ele fala, porque dele, ou seja, porque de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. E quando ele fala todas as coisas, ele está realmente dizendo todas, todo o trabalho, toda a força, todo o talento, tudo que nós temos, tudo que podemos fazer, foi nos dado, foi nos concedido por Deus, foi dom que Deus nos deu. Então, não só nossos talentos, como os nossos sentimentos, o amor, a amizade, todas essas coisas são dons de Deus para a nossa vida, que foram dados para nós para adorar a Ele. Então, como eu disse, é um versículo que ele já deixa tudo bem claro. Mas vamos tentar explanar um pouco para os irmãos, para a gente crescer junto aqui na palavra. Não sei se os irmãos vão conseguir ler bem aqui. Eu tenho a minha versãozinha aqui pequena também. Aqui, basicamente, falamos que todas as coisas foram feitas por Deus e para Deus, mas quem é esse Deus? Quais são essas características? O que realmente, quando a gente está falando desse Deus, quem ele é? Então, como os irmãos podem ver aí, a gente está escrito assim: Deus é um ser que não podemos explicar com o nosso intelecto. Então, como a gente pode tentar falar dele? Como que nós podemos tentar explicar esse Deus? A única coisa que nós sabemos, nós temos, é a nossa fé. Nós acreditamos que existe um Deus que fez todas essas coisas e permitiu que nós estivéssemos aqui. Então, tudo que podemos falar sobre ele é o que ele nos concedeu, é o que ele nos ensinou, é o que ele nos deu. E aqui eu listei 8 atributos. Na verdade, existem vários atributos que a gente pode falar de Deus, mas eu listei alguns que são bem comuns, por exemplo, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, que são os atributos básicos para a gente entender o que é Deus. Mas a gente tem outros atributos que a Bíblia nos fala, e também, apesar da Bíblia, nós também temos o que chamamos da revelação geral, da própria natureza, do próprio ser humano, que eles testificam dos demais pontos. Então, vou ler aqui junto com os irmãos quais são esses atributos. Então, o primeiro é a onipotência. Todo o poder que existe pertence a Deus. Então, quando a gente volta no versículo que fala que ele fez todas as coisas para ele mesmo, então é isso. Através desse poder que está na mão dele, ele fez tudo para ele. Tudo para a vontade do desejo dele.
assim como nós repetimos, nada acontece fora da vontade de Deus. A onisciência, não existe nada que Deus não conheça, todo o conhecimento está na mão dele. A onipresença, não existe nada, nenhum lugar onde Deus não esteja, ele está em todos os lugares. Esse já é um nome um pouco mais difícil, que é a onibenevolência, ou omnibenevolência, que basicamente é falar que ele é bom, que igual a gente cantou aqui, falando que Deus é bom. E todos esses atributos, eles coexistem naturalmente no que nós entendemos ser Deus. Deus é eterno, ele é imutável, ele é soberano. Quando nós falamos sobre a eternidade, a imutabilidade e a soberania de Deus, nós também podemos estar dizendo em outras palavras que não importa o que a gente faça, não importa o que a gente pensa, isso não muda quem Deus é. Então, Deus, ele é pleno, perfeito. E por último, Deus, ele é amor. A Bíblia, em várias passagens, ela fala isso, fala que Deus é amor. E eu vou tentar explicar um pouco para os irmãos sobre o amor, esse amor de Deus. Mas antes da gente chegar a explicar o amor de Deus, eu vou explicar sobre outros amores. Porque na nossa língua, nós conseguimos falar que nós amamos nosso irmão, que amamos nosso pai, que amamos... os casais falam que amam suas esposas, amam os filhos. Nós também dizemos que amamos coisas, amamos a nós mesmos. Então, é uma palavra para poder tentar explicar várias coisas. Então, eu trago aqui alguns conceitos para a gente estar falando sobre amor, sobre tipos de amor. Todos esses 6 termos que a gente tem aqui são termos que vêm do grego. Para quem não conhece, não sabe, o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, e no Antigo Testamento a gente também tem algumas traduções mais antigas que vêm também escrita nessa língua. E a gente pode tirar algumas coisas dela. E esses 6 tipos de amor que a gente fala. O primeiro é o que chama pragma, que está ali, eu não sei se os irmãos conseguem ler aqui em cima, acho que sim. O amor amadurecido, o companheirismo. Quando a gente vai estudar sobre esse termo, a gente vê, por exemplo, de pessoas que estão juntas há muito tempo, e o sentimento que eles têm, eles não é simplesmente uma amizade ou aquele amor romântico. As pessoas, a gente sempre tenta explicar isso e às vezes falha, porque é basicamente essa forma, esse companheirismo que a gente quer dizer de algo que já tem sido construído há muito tempo. Temos a filautia, que é o amor próprio. O eros, que é o amor romântico. A filia, que é o amor virtuoso, ou a amizade. Storge, que é o amor fraternal, é o amor que temos entre a família. E o ágape, que é o amor incondicional, o amor divino, o amor que vem de Deus. Então, quando nós falamos que um dos atributos, uma das características de Deus é o amor, é desse amor que nós estamos falando, esse amor ágape. Entretanto, igual eu mencionei, quando a gente começou, ali em Romanos 11:36, porque fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, todas essas formas de amor, os sentimentos que nós temos, eles servem, em algum ponto, para poder adorar a Deus. Então, na amizade que nós temos, no relacionamento que construímos, na família, então tudo isso serve, tudo isso indica, tudo isso caminha para adorar a Deus, para poder engrandecer o nome dele, porque ele fez todas as coisas com esse propósito. Entretanto, assim como nós vemos, muitas vezes esses conceitos se perdem. E, na verdade, isso é natural por causa da queda do homem. A queda, o pecado, no momento que o homem pecou, o coração do homem foi deturpado. A direção dos amores, dos instintos que o ser humano tem, ela foi mudada e o coração perdeu o objetivo. Quando nós falamos de coração na Bíblia, a Bíblia fala, às vezes tem
uma forma simbólica de dizer, então ela diz o coração, a alma, o espírito. A gente pode dizer assim, quem realmente nós somos. Nós, por inteiro, o objetivo do nosso coração, o objetivo nosso, assim como todas as coisas, é para Deus, é para adorar a Deus. Então, tudo isso que eu falei, esses amores, o amor próprio, o amor de irmãos, o amor de amigos, tudo isso, ele também era para adorar a Deus. Mas a queda do homem, o pecado, ele desvirtua isso. Então, enquanto vivemos em pecado, enquanto o pecado age sobre nós, tudo nessa vida, todas as coisas que nós temos, todos os nossos sentimentos, eles são deturpados. Nós podemos até ter um caminho, uma direção que nós podemos entender que é boa, mas em algum momento ela se perde. Quando Deus nos criou, Ele criou a gente para estar fazendo algo. A queda nos tirou disso. Ainda existem, eu diria assim, lembranças, resquícios disso. Mas, no final, a gente sempre desvia do caminho verdadeiro, que é do alvo final, que é Deus. Então, a queda, ela nos separou totalmente de Deus, separou totalmente do nosso objetivo. Então, se eu não me engano, o Felipe falou um pouco antes aqui sobre o objetivo nosso, né, o objetivo da nossa vida. E fora de Deus, fora da presença dele, nós não conseguimos nem entender, entender na verdade é muito, nós não conseguimos nem vislumbrar, nem ter a ideia de qual que é esse nosso objetivo. Então, o ser humano, a humanidade, todo homem, ele estava numa situação onde havia um problema muito grande. E esse problema é que o homem, que eu vou ler aqui, o homem caído, ele se encontra ferido, debilitado, enfraquecido, aprisionado, destruído e perdido. Algumas características ruins, né? Mas, quando a gente cita todos esses pontos, a gente quer dizer que, além de nós já estarmos naquela condição que a gente falou, fora do nosso objetivo, além de tudo isso, nós nem somos capazes de chegar nesse objetivo novamente. Nós não temos força, nós estamos fracos, nós estamos feridos, nós estamos debilitados. Então, nós não temos essa capacidade. E, mesmo se não estivéssemos fracos, feridos, nós estamos aprisionados, porque a condição da queda nos aprisiona longe de Deus. E nós estamos perdidos. Então, mesmo se não estivéssemos aprisionados, não estivéssemos feridos, nós não saberíamos qual é esse caminho, a gente não conseguiria chegar. Então, havia esse problema. Mas Deus não queria que o homem se perdesse. Então, Ele deu uma solução, que a gente pode ler aqui em Lucas 9:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E um versículo que todo mundo conhece, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente já tem aqui a solução desse problema. Nós estávamos perdidos, aprisionados, feridos, fora, sem chance de conseguir voltar para o nosso objetivo. E agora Deus, aquele mesmo Deus que eu falei, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, perfeito, esse Deus, Ele nos deu uma solução. E a solução foi através do Filho dele. E agora, dado essa solução, que é o que a gente chama de redenção, então agora, depois Cristo morreu para poder pagar a nossa dívida. Porque o pecado, a gente, aqui na Bíblia, eu esqueci a passagem, mas fala que o salário do pecado é a morte. Então, no momento que o pecado atingiu as pessoas, atingiu todos nós tínhamos uma dívida. Nós estamos vivos e nós pecamos, então nós temos uma dívida. Alguém, o sangue tem que ser derramado. E Cristo morreu por nós. Cristo pagou essa dívida. Ele foi no nosso lugar para que nós tivéssemos a chance, porque, igual falamos já aqui, Deus não queria que a gente se perdesse. Então, o coração agora, ele pode ser regenerado,
esses amores que eu falei, esses sentimentos, eles voltam a fazer o que realmente é o objetivo deles. E o nosso coração se volta, então, para Deus. E quando eu falo dos sentimentos, dos amores, deles voltarem para Deus, é porque os instintos que nós temos, foi Deus que nos colocou, foi Ele que nos deu. Então, o instinto não é errado, o sentimento não é errado. A questão é que ele foi deturpado. Por exemplo, o amor próprio. Deus fala que nós tínhamos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós tínhamos que dar um amor para o outro, assim como um amor próprio. Entretanto, o que nós fizemos? Em vez de amar o outro, nós amamos demais a nós mesmos. E o que era amor próprio virou egoísmo, virou algo só nosso, algo interno. Mas o objetivo aqui não era esse. O objetivo que Deus fala que nós temos que amar a nós mesmos, mas nós temos que amar o irmão, nós temos que amar ao próximo, qualquer que seja ele. E através disso agora, através desse processo de redenção que Deus fez, esse plano de salvação, agora nós temos uma oportunidade. Nós saímos daquela condição inicial de perdido, de caído, de aprisionado, e agora nós temos a oportunidade de estar com Deus. Eu disse as características de Deus, e às vezes nós falamos, Deus é onipotente, Deus é onipresente, mas eu não sei os irmãos, mas eu dentro de mim eu tenho uma curiosidade muito grande de poder olhar e dizer e tentar ver. Igual eu falei no início, nosso intelecto não é capaz, nossa mente não é capaz de tentar imaginar, pensar, entender como é Deus. Mas eu quero ver Ele. E através dessa obra, Ele permitiu que a gente estivesse com Ele. Então a única coisa que nós podemos fazer agora é agradecer, é abrir o nosso coração. Entretanto, nesse processo, essa obra de redenção, ela tem um processo. O cristão, ele tem um caminho que ele tem que seguir. E esse caminho ele começa com a fé, porque, igual nós lemos, fala que todo aquele que crer será salvo. Todo aquele que crer, né? Porque todo aquele que nele crer tem a vida. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 5 ao 7, ele nos fala que na nossa fé nós temos que adicionar virtude. E virtude, ela é modéstia. O significado aqui de virtude nesse texto, ele fala de modéstia. Então, nós temos que ter modéstia na gente. A gente tem que adicionar, a gente tem que colocar modéstia na nossa fé. E nós temos que ter ciência. Ciência é conhecimento. Nós temos que buscar saber mais de Deus. A gente não pode se contentar com o que nós temos. Nunca o que nós vamos ter vai ser o suficiente de Deus. Nunca. Esse Deus, eu falei que Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Como que a gente pode falar que a gente já sabe o suficiente? A gente não pode se contentar, a gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento. A gente tem que buscar temperança, que é o autocontrole, a gente tem que dominar os nossos desejos, nossos impulsos. Nós temos que ter paciência, que é a tolerância, é uma pessoa que mantém-se no seu propósito constante. Nós temos que ser piedosos, tem que ter respeito, reverência. E aí nós seguimos para o amor fraternal, que eu já mencionei antes, o amor fraternal, o amor de irmãos. Inclusive nós nos chamamos de irmãos em Cristo. Então esse amor tem que crescer em nós, para que nós chegamos então nesse amor incondicional, nesse amor de Deus, esse amor divino, que é o amor que a Bíblia nos ensina, é o amor que a Bíblia nos cobra. Eu tenho que amar todos fraternalmente, mas temos que amar eles com o amor de Deus. Então, nós temos que buscar, é um processo, é um passo. Então, se continuarmos aqui, nós vemos assim, que quando Jesus fala que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, ou como eu amei vocês, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Resumindo, quando nós nos chamamos cristãos, nós estamos falando assim, eu sou um discípulo de Cristo, eu sou um seguidor dele, eu sigo os passos dele. Mas Cristo já colocou uma régua bem clara, falando assim, que nós vamos ser realmente conhecidos,
As pessoas vão olhar se realmente esse é um discípulo de Deus, esse é um cristão, quando nós amamos as pessoas assim como Ele nos amou. Então, nós não podemos, igual a própria Bíblia fala, nós não podemos ter um amor fingido, nós não podemos ser egoístas, nós temos que amar um amor de verdadeira entrega, um amor que vai além do amor fraternal e dos demais que já foi citado. Nós temos que amar com esse amor que vem de Deus. E como esse amor? Esse amor, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que Deus nos instrui a estar amando a todos. É dessa forma que Ele nos direciona. Ele quer que nós amemos uns aos outros assim. Entretanto, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil. Porque, igual quando o Felipe estava orando aqui, ele falou assim, não, aqui meu amigo, amar um amigo é mais fácil. Amar a esposa é mais fácil. Mas quando a gente fala de alguém que nos confronta, por exemplo, se a gente fala, quando envolve política, por exemplo, a gente fala que a Bíblia nos instrui que nós temos que amar. Se ele é o nosso próximo, nós temos que amar ele. E aí vem aquela pessoa que não só é um político, mas é um político que vai totalmente contra o seu ideal. Você tem que estar amando ele. Se é uma pessoa que é injusta com você, você tem que estar amando ele. Se é uma pessoa excluída da sociedade, se é um mendigo, se é uma pessoa que ela fica marginalizada, ele fica longe, nós temos que amar ele. Se tem aquele irmão aquele irmão que é complicado, nós temos que amar ele. Nós temos que amar aquele que fala, que vai contra essa palavra, nós temos que corrigir, nós temos que tentar ensinar, tentar conversar, mas nós temos que estar amando ele. Nós temos que amar um ladrão, um assassino, nós temos que amar todas as pessoas, e isso é algo que vai contra a nossa naturalidade, porque nós estávamos naquela situação caída, nós estávamos fora do padrão, fora do que Deus nos cobrava. Mas ele diz que nós temos que amar assim, que na nossa busca, na nossa caminhada, igual nesse processo que a gente vai buscando, fé, virtude, ciência, a gente chegar nesse amor, nós temos que estar crescendo nessa forma. E só dando continuidade desse versículo, se eu vou abrir aqui rapidinho, meus irmãos, de 2 Pedro, quando ele fala todas essas coisas que nós temos que buscar, que temos que adicionar mais coisas, ele fala assim também, porque se em vós houver e abundar essas coisas, não deixarão ociosos, nosso tempo vai ser bem gasto. Entretanto, se não tem essas coisas, quem não busca isso, quem não tem a fé, não busca virtude, ciência, domínio próprio, paciência, piedade, o amor entre os irmãos, essa pessoa, aqui em 2 Pedro 1,9, fala assim, pois aquele em que não há essas coisas é cego, não vendo longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, sem isso, a Bíblia nos chama de cegos. Nós temos que estar buscando isso. Isso faz parte do processo de ser um cristão. Mas, como eu disse, é difícil fazer isso, ainda mais quando algo vem contra nós, quando é algo que nos afronta. E nessa hora, é a hora que nosso coração vacila, é a hora que nosso lado caído, né, o homem morto, o velho homem, né, ele aflora, ele não quer aceitar isso, porque o pecado e Deus, eles não andam juntos. Então, quando vem algo que nos afronta, o pecado ele vai tentar dominar, ele vai tentar nos puxar para aquele lado.
Mas, com esse amor sofredor, esse amor bondoso, benigno, é bondoso, esse amor bom, nós podemos realmente fazer o que Deus quer. E o que Ele quer de nós é isso. Ele quer de nós que nós amemos uns aos outros. Ele quer que nós estejamos fazendo a palavra dele, estejamos juntos, unidos. A Bíblia fala em várias vezes esse tipo de orientação, que é bom que nós estejamos unidos, estejamos fazendo esse propósito. A Bíblia fala que nós temos que estar cuidando, que fala que tem que cuidar das viúvas, dos órfãos, tem que cuidar das pessoas. Nós temos que amar. O dever do cristão é levar esse amor a todas as pessoas. Então, nós temos que ser capazes de sair das paredes do templo e levar esse amor às pessoas que estão perto de nós. E esse amor, ele é o que vence tudo. Porque, igual eu falei, a solução para o nosso problema, para a queda, é o amor de Cristo, que mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para que morresse no nosso lugar. Foi esse amor que nos deu a oportunidade de salvação, e é esse amor que Ele nos cobra. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá. Ele cobra da gente, mas Ele fala, se você pedir, Ele vai te dar. Então, como cristãos, o que nós precisamos fazer é buscar a Ele, porque a única forma de nós vermos a Deus é seguindo nesse amor. Então, igual eu mencionei, eu quero muito ver como é Deus. Se os irmãos também desejam, têm essa vontade, fala assim, eu quero conhecer aquele que morreu por mim, é muito simples. O propósito é muito simples. Se você acredita nesse Deus, creia, busque a modéstia, busque amar os irmãos, siga nessa vida que busca a bondade, que busca esse entendimento, esse conhecimento, para que a gente possa realmente chegar a Deus. Amém, irmãos? Então, é só isso que eu queria falar para os irmãos, é só isso que eu preparei. Mas é algo que eu acho importante sempre lembrar. Como eu falei, é difícil. Sempre vai bater contra a gente em algum momento. Sempre o nosso lado, sempre o nosso coração, ele vai tender para a gente estar voltando para o erro. Mas nós temos que buscar sempre esse amor que vem de Deus, para que nós consigamos fazer o que Ele quer, consigamos amar os irmãos e consigamos crescer nesse entendimento, crescer nessa palavra, crescer no Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade.